Bora, Fel, para as primeiras informações do Corinthians pós-empate contra o Bahia. A Lili Nascimento traz informações pra gente após esse empate aí, com a entrevista coletiva também de Ramon Dias e Emiliano Dias, que falaram também sobre o incômodo que o Yuri Alberto está sentindo no seu ombro e também no tornozelo. Será que preocupa? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians. Vídeo todos os dias aqui no canal pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Estou aqui aguardando nessa linha de coletiva, porque daqui a pouquinho o Ramon e Emiliano chegam aqui, né, para falar nesse pós-jogo. O Corinthians consegue o empate no finalzinho, o Bahia faz o primeiro gol no final do primeiro tempo e o Corinthians no final do segundo tempo, apesar de que o Bahia, né, jogou desde os 6 minutos da segunda etapa com um jogador a menos. Everton Ribeiro foi expulso, mesmo assim ainda teve chances de ampliar o placar, mas aí no finalzinho da segunda etapa o espanhol Héctor Hernández marca o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, lembrando que o último jogo dele foi dia 23 de fevereiro contra o Guarani no Paulistão. Desde então ele não jogava mais. Eu conversei com fontes no Corinthians dizendo que ele estava treinando normalmente, não tinha tido chance ainda, e aí a qualquer momento essa chance chegaria. Foi hoje, né? Acontece a substituição, ele entra, tem ali o cruzamento do Breno Bidon e ele consegue marcar, e o Corinthians vai embora com um pontinho importante nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no meio da semana o Corinthians recebe o Huracan pela Sul-Americana, inclusive transmissão dos canais ESPN e Disney Plus, e aí o Bahia encara o Internacional pela Libertadores. Como eu falei, daqui a pouquinho os treinadores chegam aqui, pai, filho, família Dias, para falar sobre essa partida, esse um pontinho que eles conseguem com um time praticamente todo reserva, né? Na primeira etapa, somente o Yuri Alberto era o titular. E a gente vai até perguntar a situação do Yuri Alberto. Ele ficou no banco de reservas com... vai começar. Então vamos lá. Ó, aí, Plihal, vai começar agora. Deixa eu ir pro lado aqui. Então, Emiliano e Ramon vão começar a coletiva pós-jogo. Tá no escuro mesmo? Cadê a iluminação dos caras, pô? Boa noite, Emiliano, Ramon. Queria que vocês falassem como foi essa preparação, né? Porque quinta-feira é um jogo absurdo, aí sexta imagino que já foi aquela euforia, sábado também todo mundo empolgado, já teve que viajar e aí chega tarde aqui em Salvador também. Como foi essa preparação para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que é muito importante no Corinthians, né? Obrigado. Acho que fue una de las más difíciles que a Gigi le tocó vivir, porque agradecer al grupo porque era muy difícil. Tuvimos solo un táctico para que tampoco fue de gran intensidad. Acho que por eso también nos costó el primer tiempo también, que él por ahí fueron un poco superiores ainda sin no tener tanta llegada. La verdad que es muy difícil porque ficamos hasta tarde, hicimos todo lo que he errado antes de un juego tan importante. Entonces, pero feliz por el grupo que supo reaccionar en el momento justo, y nada, él también venía de ficar una semana sin jugar, no jugamos el otro día, mal descansado, con el viaje encima. La verdad que es para parabenizar ao grupo por el esfuerzo que fez. Ramon, Emiliano, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Bom, eu queria que vocês falassem sobre o Héctor Hernández, né? Há algum tempo ele já não jogava, o torcedor se perguntava quando ele iria entrar em campo, ele vinha treinando normalmente, hoje vocês o colocam, né, ao longo da partida, ele faz esse gol importante. Falar sobre a entrada dele e esse gol. ¿De quién? ¿De Héctor? No, feliz por él. Y feliz también por Michael, después de tanto tiempo, pudo hacer 90 minutos. Realmente feliz por el grupo porque saben de la importancia que es el Brasileirão. Entonces, sabemos que no tenemos que perder, ellos fueron muy superiores en el primer tiempo, por ahí no encontramos bien los espacios, se movieron bien, tiene un equipo dinámico de mitad de cancha para adelante, por ahí tiene algunas dificultades defensivamente, pero fue un partido intenso de parte de los dos. El segundo tiempo mejoramos cuando echan a uno de ellos, entonces el equipo ya lo avasalló, tuvimos ocasiones. Romero, lástima que por muy poco tiempo fue que le anularon el gol, pero estamos satisfechos por un montón de cosas,
porque el grupo realmente viene con mucho desgaste, tuvimos que cambiar, un equipo prácticamente nuevo, pero muy responsable, muy contento por ello y por todo, muy bien. Boa noite, Ismark Rodrigues aqui na Rádio Coringão. Eu queria saber se as alterações que vocês fizeram no intervalo teve mais questões táticas ou a questão física mesmo, como o Emiliano falou, da preparação para a partida de hoje, e se tem alguma atualização sobre o Yuri Alberto? No, Yuri Hay mucho esfuerzo. venía de jugar los dos juegos y a alta intensidad. No, Yuri está bien, solo dolores normales, estaba muy cansado. Y sí, fue una troca que queríamos no presionar un poco más encima con lateral. Y hallo que empezamos a encallar bien la presión ahí en el segundo tiempo. Y de hecho que fue cuando encallamos, recuperamos en campo rival y ahí vino la expulsión. Y después obviamente cuando él esté en uno menos, ahí tuvimos que otra vez trocar, así que fue... estoy muy feliz porque el grupo supo entender los momentos del juego, que no es fácil jugar en dos sistemas diferentes en 90 minutos y el grupo entendió bien, así que la verdad que gracias a Dios hasta ahora no está todo bien, Boa noite, Emiliano, Ramon, tudo bem? Alexandre Ginés aqui da Central do Timão. O Corinthians tem várias competições, né, pela frente, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, o Brasileirão que começa hoje, então vai ter que rodar o elenco, vai ter que girar aí o plantel de jogadores. Queria saber de vocês o quanto vocês estão satisfeitos com o atual elenco corintiano e sobre as dificuldades do primeiro tempo. Foi a questão do desgaste, foi a questão das comemorações aí do título, ou de fato o elenco ainda tem algumas carências? Obrigado. No, la verdad que muy feliz por el elenco que a gente tem. Imagina que ellos venían de una semana sin jugar, no hoy teníamos el viaje, teníamos lo que fue la final, no tuvimos tiempo, la verdad que no tuvimos tiempo para trabajar. Y con tan poco tiempo de trabajo, el grupo fez el segundo tiempo que fez, la verdad que es increíble, porque estamos muy felices con el elenco que a gente tem. Y vamos a brigar como siempre falamos, hasta que Dios dirá hasta dónde nos vamos a dar. No íbamos a tomar con la misma responsabilidad todos los juegos, porque el elenco está preparado para... Todos los que están aquí dentro están preparados para jugar. Están preparados de la misma forma táctica, de la misma forma física, de la misma forma mental. Então acho que eu estou muito feliz com o elenco que tem. Boa noite, Plácido da TV Globo. Voltando à questão do Héctor Hernandes, para muitos torcedores do Corinthians, existia uma desconfiança em relação a ele, né? E acabou sendo um herói inusitado. Na opinião de vocês, não há surpresa? Ele pode ser uma sombra para o Yuri Alberto? No, sorpresa no, porque él fue escolhido. Por ahí no es fácil. A algunos la adaptación le cuesta un poco más, a uno le cuesta un poco menos. A él por ahí la adaptación le costó un poco más al fútbol brasilero, a la idiosincrasia del país. Y Ayo que está ganándose su lugar, no estamos felices porque tenemos una pieza más ahí en esa posición. Y acá van a brigar todos, van a tener toda la posibilidad de jugar. Tenemos tres torneos, cuatro. Tres torneos. ¿3 o 4? No, 5. Tenemos 3 torneos y la posibilidad la van a tener todos. La verdad que muy feliz por Héctor, porque es un menino que venía sufriendo, por ahí le costó un poco más la adaptación que al resto. Es un menino de Ben, siempre estuvo con buena cara, siempre estuvo ayudando. Ainda cuando él no venía, no estaba relacionado, él siempre con una cara feliz y Dios paga. Y él, la verdad que el gol que hizo hoy, estamos como grupo, conmemoramos cuando entró él, hicimos ahí una conmemoración por él, porque la verdad que sabemos lo que sufre. No es fácil adaptarse al fútbol brasilero, y más cuando venís de Europa. Y la presión que es Corinthians, a algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos, pero la verdad que feliz por Héctor. Aqui, Lucas Faraldo do Timão. Sobre o Igor Colorado, eu queria entender se ele tem alguma limitação física no momento por conta do retorno da lesão, ou se foi meramente uma opção tática, ele não ter começado nem como titular, nem voltado no intervalo da equipe. No, él viene de... Lo respondo. No, déjale responder. Él viene de estar 3 semanas de una lesión. Y el grupo, el otro ya venía con un poco más de ritmo. Fue simplemente la... Aquí tiene un grupo tan cualificado que cuando ves hay, después es difícil entrar. Por cuestión de respeto, de que están haciendo... Entonces esa briga va a existir.
Ahí cuando você deja una vaga por lesión o por expulsión, la competencia es muy grande aquí dentro. Y con nós joga el que entrena. Entonces ahí lamentablemente Igor tuvo esa molestia que fue tendinoso, ¿no? Del pubis tendinoso, tuvo que parar, pero después creo que entró y también ayudó a gente, así que contento. También le pasó a Andrés, porque Andrés venía jugando el año pasado, venía jugando siempre, y la competencia existe. Félix y defensivamente jugaron muy bien, estuvieron bien, así que tenemos variantes. Lo bueno que nosotros tenemos variantes para poder cambiar, para poder jugar, enfrentar momentos complicados, el que está mejor va a jugar, así que muy bien, estamos contentos. Ramon, boa noite, Tássio Caldas do Grêmio da Baiana FM aqui de Salvador. Como os colegas já falaram, vocês têm vários campeonatos, né, várias sequências de jogos, uma atrás da outra. E muito se fala aqui na Bahia que alguns times vão ter que priorizar uma competição ou outra. Eu queria saber se é o pensamento da comissão técnica do Corinthians priorizar a Sul-Americana em detrimento do Brasileirão dessa temporada ou o inverso? No, aquí no tem forma de escolher. Aqui é Corinthians. Aqui tem que competir. Ainda se você joga amistoso, tem que competir del mismo jeito. Y vamos a ir paso a paso y después más a frente ahí se verá. Escolier el año pasado no pudimos escolier tampoco porque no estábamos en una zona de reballamiento y llegamos a 2 semifinales y no era fácil jugar en esa situación, y después cuando a gente ya tiró las copas pudimos hacer el Brasileirão que hicimos. Ahí el tiempo va a dar hasta donde hay muchas lesiones, hay suspensiones, puede acontecer muchas cosas como para decidir darle prioridad a un torneo. No le damos la misma prioridad a los 3 torneos. Vocês falaram bastante do empate, do sistema ofensivo. Queria que você falasse a partir de trás, sistema defensivo. Muitos nomes que não vinham jogando, Donelli, o Kaká entrou, o Choca retornou para o grupo da segunda parte. As alas também alteradas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a zaga do nosso time. ¿Contento? Sí. Cuando se cambia mucho. Sí, la verdad que yo estoy muy contento por él, porque lo falé adentro también para el grupo. No es fácil, vos ser tu compañero de saga, conocerlo, hacer un táctico de 15 minutos, a veces los tiempos, no es fácil. Y la verdad que estoy muy orgulloso del chimi que tengo, tanto de la línea defensiva como la línea en general. Porque afrontan situaciones, se hacen responsables y resuelven. Para Andrés, para analizar a Andrés, a Choca, a Kaká, a Leo fue por ahí le tocó marcar al más agudo de él, al más, y por ahí no conseguíamos presionar en el medio y tenían mucho mano a mano, pero estoy muy feliz con el juego que también fez. Tuvo que salir por una variación táctica, no es porque haya feito una mala partida, y la verdad que estoy muy muy contento con él, porque Hugo por ahí el juego pasado no le tocó concentrar, y después de no concentrar vos se toca jugar titular, que no es fácil. La cabeza y él siguen entrenando. Bidú no pudo venir por el tema familiar, y la verdad que muy contento con la parte defensiva y en línea general muy contento. Vamos. Chao. Aí, entrevista coletiva de Bob pai e Bob filho, eles estão muito contentes, né? Eles falaram muito contento, foi o que mais se falou nessa entrevista coletiva. Em quase não poderia ser diferente, né? Campeão na quinta-feira e conquistando um empate importante hoje na Fonte Nova, lotada. Olha lá, posse de bola, Elton Serra. O Corinthians teve mais do que o Bahia, acho que muito pela expulsão do Everton Ribeiro aos 6 minutos do segundo tempo, comecinho do segundo tempo, ali 58-42. Finalizações, o Bahia teve mais, 14-9. No primeiro tempo, finalizou muito mais do que o Corinthians. Finalizações corretas, aí ao equilíbrio, 5-4 para o Bahia, grandes chances 3-2, também pertinho, também próximos os números, e ações na área rival, aí existe a disparidade maior, 26 do Bahia, apenas 5 do Corinthians. Uma dessas 5 com gol de cabeça, né, dentro da área. Curioso é que o Bahia teve mais finalizações no segundo tempo que no primeiro. Até para trazer algumas informações que você passou
Aí, Plihal, por cima, 41.898 pessoas assistiram a partida. Mais de 42 mil pessoas. E pouco mais que isso teremos na quinta-feira. Na quinta vai ter mais gente ainda? Muito mais. Muito mais? Geral e 50 quase. A questão do Bahia no segundo tempo, né, com números... Teve até posse de bola um pouco superior no primeiro, 51-49, mas finalizou mais que o Corinthians, é verdade. Mas no segundo tempo finalizou mais do que tinha finalizado no primeiro tempo, porque como o Corinthians se expôs depois da expulsão do Everton Ribeiro, franco, né? O jogo ficou trocação e o Bahia teve muitas oportunidades de matar o jogo. Mas é uma característica da equipe de Rogério Ceni. Raramente a gente vai ver o Bahia com menos posse de bola que o adversário jogando em casa. Então isso traz muito do que foi a circunstância do jogo. E você perder o cara que justamente ajuda a controlar a posse, né? Que é o Everton Ribeiro. E perdendo um jogador como esse, lógico que, somando-se a questão de estar com um jogador a menos, com o Corinthians colocando mais gente no campo de ataque, eu acho que o Ramon Dias foi corajoso até de colocar mais gente no campo de ataque, mesmo tendo um jogador a mais, isso fez muita diferença. A gente viu ali novamente o gol do Gilberto na jogadaça do Luciano Juba, que tem 5 assistências e 5 gols em 2025. É top 3 do Bahia até aqui no ano? Eu acho que sim. Eu digo mais, viu, Plihal? É top 5 na posição no futebol brasileiro. Olha. É um jogador que desde a temporada passada tem atuado muito bem. Ele é um cara que pode atuar como meia, jogando por dentro, pode atuar como ponta, como muitas vezes jogou no Sport, e é lateral esquerdo no Bahia, mas muitas vezes ala quando o time joga com 3 zagueiros. Então é um jogador que é polivalente, tem uma excelente bola parada e que consegue também fazer gols. Então acho que é um cara top 3 do Bahia, eu diria top 5 na posição dele. Posso citar 5 laterais esquerdos atuando no futebol brasileiro, você vai ter que colocar o Luciano Juba entre os 5. A gente acabou de rever a expulsão do Everton Ribeiro. Aí a curiosidade, no ano passado, apenas o Arias, o colombiano, lateral esquerdo do Bahia, recebeu o cartão vermelho pelo Bahia no campeonato inteiro. Tanto que o Bahia ganhou o troféu Fair Play, né? Sim, ganhou o troféu Fair Play. Hoje, na primeira partida, ironia do destino, o Bahia já iguala o número de vermelhos, no caso, um vermelho, de 2024. Eu vou te falar, Plihal, é claro que isso não é uma justificativa para a expulsão, mas é um Bahia mais pegador em 2025. Ano passado, o time pecava demais por não ser uma equipe que encurtava espaço, que brigava pela bola, que tinha volantes mais pegadores. O Caio Alexandre não é esse jogador, o Jean Lucas também não. E o time precisava compensar também com os meio-campistas voltando para marcar. O Cauli saiu da equipe. Né? O time passou a ter mais jogadores no ataque. Entre aspas, né, o Eric Pulga assumiu essa posição do Cauli, entrando no ataque, com o Ademir do outro lado. Eles ajudam a recompor. E o Everton Ribeiro tem que sair também, muitas vezes, para caçar atacante. Então, eu acho que, é claro que a expulsão ela foi justa, porque foram 2 cartões amarelos, mas é de um time que está mais ligado no jogo sem a bola. É questão de ajuste também, de roubar sem falta, né? Uhum. Então, é um time que... O Bahia, no ano passado, tinha muito problema em recuperar a bola. Com a bola era envolvente, tinha aquele time que muita gente elogiou, principalmente no primeiro turno, mas perdia a bola, levava muitos gols. Acho que é um time mais ligado. Às vezes ligado até demais, né? Que acabou causando a expulsão do Everton Ribeiro. Já que você está falando de marcador, a gente viu hoje o Maicon, um jogador que durante tanto tempo foi tão importante para o Corinthians, voltando de lesão, iniciando o jogo, fazendo uma boa partida, um jogador que, ao longo da temporada, pode ser mais uma vez muito útil, né? Eu acho um baita de um volante, sofreu com lesões. Teve o Alex Santana ali ao lado dele, né, que sustentou um pouco mais o meio-campo. Acho que dos 3 jogadores de marcação, que jogou o Breno Bidon também, acho que o Bidon ficou à frente dos 2. Uhum. Acho que fez foi um dos melhores do Corinthians, inclusive, em campo. Porque marcar esse meio-campo do Bahia é muito difícil também, ainda mais um meio-campo titular. O Bidon foi muito bem, mas eu acho que o Maicon, ele traz algo diferente dos outros, que é a qualidade na saída de bola e a chegada na área. Que eu acho que quando ele se recuperar, tiver ritmo de jogo, fisicamente,
fisicamente estiver muito bem, é um cara de chegada também, de finalização de média distância, de ganhar uma segunda bola, né, numa cobrança de escanteio, numa cobrança de falta. Quando o time precisa baixar a linha, ele construir a partir do campo de defesa, ele é um bom jogador nesse sentido também. Eu acho que é uma excelente recuperação de um jogador que vai ser fundamental, ainda mais num Corinthians que tem Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. Acho que ele vai jogar muito mais, né, do que talvez ele imagina, justamente pelo fato de o Corinthians estar envolvido em muitas competições. A gente já se acostumou a ver o Yuri Alberto deixando o campo na saída do campo, quase que aos pedaços. Hoje ele estava com um problema no ombro, problema no tornozelo, mas o Foro Esporte mais atento deve ter ouvido o Emiliano tranquilizando a torcida corintiana. Ali aquela bolsa de gelo no tornozelo especialmente deixou o corintiano preocupado, embora o nobre repórter tenha colocado o Héctor Hernandes como uma possível sombra ao Yuri Alberto, eu desconfio que o Héctor Hernandes jamais será uma sombra para o Yuri. Não, talvez se o Yuri Alberto precisar não tomar muito sol, ele se esconder ali atrás do Héctor Hernandes, talvez ele sirva como sombra mesmo, mas está muito distante, né, tecnicamente. O jogador que mais atuou pelo Corinthians assim na temporada disparado, mais minutos de longe. E eu digo mais, o Pedro Raul, que hoje está no Ceará, ele estava à frente do Héctor Hernandes também, tecnicamente não ficou no Corinthians. Sim. Então não significa que a terceira ou quarta opção seja uma sombra hoje para o principal jogador do ataque da equipe. Então aí você faz informações do Darilli Nascimento e também entrevista coletiva e análise do Ayrton Serra sobre aí o empate do Corinthians, ele que analisou o Corinthians e também um pouco do time do Bahia. Cara, empate importante pra gente, o time reserva, sem entrosamento nenhum. Então, cara, empatar no finalzinho, mas jogou o segundo tempo praticamente com um a mais. Mas o Ramon Dias parece que ele não consegue entender, não consegue encaixar o time dele quando o adversário está com a menos. Então, eu não esperava a partida fácil ali no segundo tempo quando a gente ficou com a mais. Pra mim ia ficar mais difícil ainda, porque o Bahia ia se fechar como se fechou, e a gente conseguiu esse empate no finalzinho com o Héctor Hernandes, e aquele golaço do Romero ali. Cara, pouquinha coisa, o Thales Magno estava impedido, mas seria um golaço antológico. Eu acho que seria o gol mais bonito do Romero com a camisa do Corinthians, esse gol aí. Então, mas felizmente estava impedido, mas, cara, empate legal. Próximo jogo agora, quarta-feira, estreia na Sul-Americana. E lá, já no sábado pega o Vasco dentro de casa. Então, eu não sei como que vai ser, se vai ser titular no sábado e reserva na quarta, ou vai inverter. Espero que a gente, cara, possa colocar o titular quanto mais possível no Brasileiro, porque começar a colocar reserva e deixando, vai acontecer que nem os outros anos. O ano passado e no retrasado. Vai brigar para meio de tabela, rebaixamento. Então, titular, priorizar o Brasileiro. Sul-Americano, se for avançando, aí sim começa a colocar o titular, que nem foi ano passado. Então é isso, Rafael. Deixa o seu like, comenta o que você achou da partida. Gostou do empate do Corinthians? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma informação no Timão, nenhuma análise, resenha todo dia aqui no canal para vocês, hein? Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.